Bom dia, a graça maravilhosa, a paz e o poder do Espírito Santo, a alegria do Senhor. Jesus, nosso amado, como é bom estar na tua presença, Senhor. Estão bem aí? Olga, Kátia. Você já está apertando aquele botão lá, Kátia? Sabe aquele botãozinho aí em algum lugar aí? Mandando esse vídeo para mais pessoas. 7h30. Vamos estudar mais um pouquinho sobre essa graça maravilhosa. Irmãos, eu não sei o que está acontecendo aí no seu coração. Acredito eu que à medida que você medita, busca a palavra do Senhor, o coração fica mais incendiado. Meu esposo está aqui na minha frente falando assim, direita o ombro, melhora a postura. Ai, meu Deus, de manhãzinha nós estamos acordando, se bem que eu estou acordado desde as 5h30. Queridos, vamos mergulhar mais um pouquinho na mensagem? Hein, Rosana? Vamos entender com mais profundidade o que de fato significa perdão de todos os pecados, perdão total, porque o perdão de Deus alcançou o passado, presente e o futuro. Os pecados de ontem, o Senhor já perdoou todos eles. Os que hoje, se você falhar e errar em alguma situação, Deus também já perdoou. E os que, com certeza, eu e você, não porque queremos, vamos errar amanhã, o Senhor também já nos perdoou, alcançou, já nos liberou de toda acusação e condenação. Você está livre para prosperar em tudo. Oh, Senhor da glória, muito obrigado. Você pode agradecer aí? Obrigado, Jesus, porque nós estamos totalmente livres de toda maldição. Presta atenção. Quer dizer que eu vou pecar? Não, você morreu para o pecado. Se pecar, é erro de percurso, não é porque você quer. Tome cuidado, não peque, você morreu para o pecado. Se pecar, você tem um reto e justo juiz, lá na presença de Deus, que garante que nenhuma maldição vai cair sobre a sua vida. Consequências do pecado é outra situação. Mas Deus é tão amoroso com você que até mesmo dependendo da consequência, Ele transforma tudo em favor. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas não peca não, porque causa dor, é muito transtorno. Dependendo do tipo de pecado, meu Deus, não faz isso, não erre. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, vou mergulhar no pecado. Não faz isso não. Quem trata mal a esposa pode perder a esposa. Esposa que trata mal o marido pode perder. As consequências, às vezes, é a separação. Então, o pecado traz consequências. Deus restaura? Restaura. Mas esse processo todo de restauração, de dor, é muito ruim. Então, não peque. Deixa eu te falar algo interessante hoje aqui, ó. Nós estamos no nosso 3º dia. Não sei quantos dias vai durar, viu? O livro do pastor Aloysio, na qual nós estamos meditando, e como eu disse, eu não quero só me aprofundar neste livro. Fala, amor. Hoje é o 4º dia. É verdade, hoje é o 4º dia. Nós vamos, com certeza, fazer mais de 21 dias. Porque, como eu já disse, nós vamos diariamente falar sobre a mensagem da graça e vamos abordar vários temas. Esse tema é o perdão total, baseado no livro do Aloysio e outros livros que eu quero mencionar aqui. Então isso não vai ser por 21 dias. Então nós vamos encher você de conhecimento, nós vamos mergulhar no conhecimento. Todo mundo que tiver acesso vai se tornar um PhD nessa mensagem da graça.
E olha o texto de hoje, que coisa linda. Presta atenção no que eu vou te falar agora aqui, ó. Número 5, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim, olha bem. Disse o Senhor a Moisés, ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial todo leproso, todo que padece de fluxo e todo imundo por ter tocado em algum morto. Tanto homem quanto mulher, os lançareis para fora do arraial, os lançareis, para que não contaminem o arraial no meio do qual eu habito. Para nós termos comunhão com o Senhor, não tem outro jeito a não ser entrarmos pelo caminho da santidade e purificação. Porque Deus é santo, 100% santo. E para mim sentar na mesa com o Pai, para mim desfrutar da sua presença, o pecado não pode estar presente. Deus abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Por isso é necessário que uma vida pague pelos pecados. No Antigo Testamento, nós sabemos, sangue dos animais. Uma vida por um ano de favor. E era dessa forma que os hebreus, ano após ano, eram ricamente abençoados, favorecidos, por causa dos rituais. O Senhor está dizendo nesse texto que há 3 tipos de pecado que Ele abomina, que obviamente, no dia a dia, na minha caminhada cristã, eles também podem estar presentes. O primeiro pecado que o Senhor fala é o pecado da lepra. A lepra, ela aponta para o pecado passivo. O pecado passivo é o pecado da omissão. É quando não fazemos o que é certo. Deixamos de fazer o que é certo. Estamos omitindo fazer aquilo que é correto. E muitas vezes nós nem percebemos. O fluxo, todo aquele que de alguma forma está expelindo sangue, e nós podemos imaginar que, obviamente, as mulheres nos seus dias, né, de menstruação, elas não poderiam entrar na sala do trono, não poderiam ter comunhão no arraial, não pode ter comunhão com Deus, porque sangue é significado de vida, e enquanto eu estou desperdiçando vida, é pecado, não posso entrar em comunhão com Deus, então esse tipo de pecado também não pode entrar na presença de Deus. E esse pecado é o pecado ativo. É quando nós estamos fazendo errado. O passivo é quando deixamos de fazer o certo. Fluxo é o pecado da lepra. O ativo é quando eu deixo de fazer o que é certo porque estou pior, fazendo o que é errado. E tem o pecado da morte, que é quando eu toco em morto, em alguma coisa que morreu, em alguma coisa que não tem vida, quando tocamos num cadáver. Isso aponta para o pecado de associação. É quando você deliberadamente se expõe ao pecado de outros. Por exemplo, quando você se expõe a imagens pecaminosas, assiste a alguma coisa que agride a santidade de Deus, então você está se associando ao pecado de alguém. É quando você está naquela rodinha e está rindo daquelas piadas sujas. Então, o pecado de outro está espirrando em você. Você está se associando com esse tipo de pecado. Deus abomina todo tipo de pecado. Nós podemos resumir que esses 3 tipos de pecado resumem a vida pecaminosa. Mas a coisa mais maravilhosa é que Jesus, ele veio para resolver, de aniquilar, cancelar todo tipo de pecado. Nós vemos isso logo no início, depois que o Senhor pregou o Sermão do Monte, em Mateus 8, capítulo 20. O Senhor, ele vai curar um leproso. Ele pede para Deus, se o Senhor quiser, podes me curar. É alguém que está sofrendo com o pecado da lepra. A lepra, você sabe, é quando alguém não pode se misturar com outra pessoa, a não ser ter comunhão com os próprios leprosos. Os leprosos então sempre andavam juntos. E qual é o dia a dia de alguém que está com lepra? É murmuração e reclamação, longe da família, não pode fazer parte da comunidade, ter comunhão com pessoas saudáveis.
Então esse leproso pede para o Senhor: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus disse o quê? Quero, seja curado, porque essa é a vontade do Senhor. Primeiro milagre depois do Sermão do Monte. Em seguida, no capítulo 9, nós encontramos o Senhor liberando cura para aquela mulher que sofria por 12 anos de fluxo, de hemorragia. E nós sabemos, ela tocou no manto do Senhor. O Senhor parou e disse: de mim saiu poder. Quem me tocou? E aquela mulher, com muito temor, então ela explica o que estava acontecendo e nesse momento ela foi curada. Totalmente curada. Curada do fluxo. Porque o Senhor, ele morreu na cruz para nos libertar de todo tipo de pecado. Os ativos, os passivos e o pecado da omissão. Nós sabemos que ao longo do ministério do Senhor Jesus, ele ressuscitou muitos mortos. E até hoje o Senhor ressuscita, porque ele nos tira da morte eterna, separação eterna de Deus, e nos leva para a vida abundante na presença dele. Quando eu e você confessamos Jesus como Senhor e Salvador. Mas para haver essa confissão, primeiro o Espírito Santo de Deus me alcança lá no túmulo, na morte, porque estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Mas o sangue de Jesus, ele veio para nos perdoar do pecado da morte. Porque a morte é o último pecado a ser vencido. É a batalha do Senhor. Ele venceu a morte. E irmãos, eu coloquei no título de hoje a joia do infinito. Por quê? Porque foi definitivo. É a morte do último cordeiro, o Cordeiro de Deus, que alcançou o passado, o presente e o futuro. Deus morreu na cruz. Não é a morte de um animal que tinha o poder de liberar favor por um ano. Não. Passado, presente e futuro. As pessoas não entendem isso, porque não tem como comparar a morte do sangue, a morte de Jesus, derramar o sangue precioso do Todo-Poderoso, com a morte de um animal. Se a morte de um animal já era possível liberar favor, por quê? É uma vida por outra vida. É o sangue derramado que paga a conta de todo tipo de pecado. Por um ano, as famílias colocavam as mãos sobre os animais e esse animal, ao morrer, pagava a conta. Um ano durava. Todo ano tem que ter sacrifício para você alcançar o favor. Mas agora, não foi o sangue qualquer, foi o sangue de Deus, porque Cristo é o próprio Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, 1 João 1,14. Preste atenção. Eu estava falando esses dias, eu não sei com quem, eu gosto de alguns filmes, né? Porque em alguns filmes eu consigo ver algumas realidades espirituais e ilustra bem. Naquele filme Os Vingadores, nós podemos ver lá 6 joias, são as joias do infinito. Tem uma delas que é a joia da alma. E para você adquirir essa joia, você tem que trocar uma vida para você ter a joia da alma, que significa vida também. Agora, as 6 joias juntas, né, nós podemos ver no Guerra Infinita, depois tem o Ultimato, né? No Guerra Infinita, o Thanos, ele pega a manopla lá, coloca as 6 joias e num estalar de dedo, um poder que alcançou todo o universo, porque no filme a ideia é anular, né, metade da vida humana, de toda a constelação, de todo o universo, que alcança todos os planetas, todo tipo de vida, metade tem que desaparecer, deixar de existir. E para isso, as 6 joias têm que agora fazer o trabalho, né, de aniquilar com toda metade
da vida em todo o universo. E o interessante é que quando o Thanos deu estalo, um poder imensurável, no momento que ele estalou o dedo, alcançou todo o universo. No capítulo 2 não, no último filme, Ultimato, então eles comentam exatamente isso, que da Terra saiu um poder da Terra, saiu um poder de dimensão tão grandiosa que não dá para descrever, que alcançou o universo todo. Olha só, essas coisas são só ficção científicas, né? Não tem realidade nenhuma, não tem realidade verdadeira, nada. A gente sabemos que isso é só história. Mas você sabe, todo ano um animal, quando morria, ele também liberava poder da vida, do favor. Aniquilava o peso do pecado sobre a humanidade aqui na Terra. Um animal. Sem mancha, sem mácula, sem defeito nenhum. Que tinha que ser perfeito o animal. Mas há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, houve uma liberação de poder tão intenso quando Jesus, o último cordeiro, o Cordeiro de Deus, fez uma declaração. A Bíblia fala que ninguém poderia tirar a vida do Senhor. Ele entregou a vida. Ele comenta isso no capítulo 17 de João 10, que por isso que o Pai o amava. Por que o Pai o amava? Porque ele havia decidido deliberadamente, entregar a sua vida pela humanidade. E ele diz nesse texto, eu tenho poder para dar a minha vida e reavê-la, porque esse mandamento eu recebi do meu Pai. Em outras palavras, o Senhor está falando o seguinte, ninguém me mata, eu tenho o poder de entregar e reavê-la. E o Senhor fez isso na cruz do Calvário. Depois de receber todo o castigo que era meu, depois de ser colocado diante, passou por um vexame que nós sabemos, 3 vezes ele levou 40 chicoteadas menos uma, foi torturado. Depois, na cruz, ele dá um brado de vitória. Ainda havia vida nas palavras do Senhor. É como se ele tivesse dado um estalo com as mãos e com as 6 joias. Mas o Senhor não precisa de joia alguma, Ele é dono e autor da vida. Ele dá um brado, está consumado. E ninguém tira a minha vida, ninguém me mata, eu entrego. Por isso que ele disse, nas tuas mãos, Senhor, eu entrego o meu espírito. Está consumado. E nesse momento, se a gente pudesse imaginar, porque no filme, ao estalar o dedo, um poder de dimensão cósmica imensa foi emanada da Terra. No filme foi da Terra. Deus, na Terra, deu um brado de vitória. Qual é o brado? Está consumado. Eu entrego o meu espírito. Um poder de dimensão cósmica imensurável, nesse exato momento, alcançou o passado, presente, constantemente, diariamente. Essa voz ainda alcança a mim e a você. O perdão de Deus. O futuro. Porque Deus, Ele não está preso nessa dimensão. Ele governa sobre o tempo. Ele criou o tempo. Ele tem domínio sobre o tempo. Ele é o alfa e o ômega. Ele não está na mesma dimensão que eu e você. Não dá para entender, nossa mente não alcança. Mas ele está fora dessa dimensão. Ele domina sobre o tempo. O sangue de animal é por 1 ano. Mas o sangue de Jesus alcança o passado, o presente e o futuro. Por isso, todos os seus pecados estão perdoados. Você vai pecar amanhã, mas o poder cósmico da morte de Cristo, que levou sobre si todos os pecados, foram também carregados. O de amanhã, o de hoje, se você falhar, pode ter certeza, esse grito, esse brado de vitória, esse poder ainda está te alcançando. O passado,
O Senhor nem vê. De amanhã já está resolvido, porque foi o sangue de Jesus. Ao ouvir isso, eu não fico à vontade em pensar em pecar amanhã, porque o Senhor, Ele deu a vida dele, morreu aqui, nesse planeta, para alcançar toda a humanidade, em todas as eras, em todas as gerações. Meu irmão, a dimensão disso é muito intenso, muito grande, imensurável. Você está perdoado. Eu preciso meditar nisso todos os dias, porque quando eu olhar para esse mundo caído e ver os erros, as falhas do homem e as minhas próprias falhas, eu não vou julgar, porque o Senhor morreu por toda a humanidade. O sangue derramado foi pelo mundo todo. Não há mais pecado que o Senhor tente, procure fazer alguma coisa. Não tem o que fazer, já foi feito. O Senhor não precisa fazer mais nenhum tipo de trabalho. Ele está sentado, está vivendo num descanso, porque a obra está completa. E a obra é aniquilar com o pecado. Por isso que o apóstolo, o João, comedor de gafanhoto, quando ele vê Jesus entrando no Rio Jordão, e ele se coloca diante de um homem pecador para que ele fosse batizado, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, o último Cordeiro, que não só perdoa os pecados e anula os pecados por um ano de favor, ele tira o pecado do mundo, ele aniquila o pecado de todo o mundo, do universo. Por quê? Porque é o pecado que foi aniquilado de todas as eras, passado, presente e futuro. Eu estou completamente perdoado. Por isso eu achei interessante o título do livro que o pastor Aloysio colocou: Perdão Total. Total. Você está totalmente perdoado. Nunca associe nenhum tipo de maldição que pode estar te alcançando quando algo acontece de errado. Não, porque o passado foi aniquilado, perdoado. Não peque, porque tem consequências. Mas se pecar, o reto e justo juiz vai apresentar as mãos furadas. No caso do Thanos, era a manopla retorcida, porque o poder foi tão intenso que destruiu a manopla e ainda trouxe uma ferida no braço dele. Depois, pela segunda vez, quando ele estalou os dedos para destruir todas as joias, ele ficou ainda mais prejudicado. O Senhor tem as mãos furadas, que comprovam que ele levou sobre si a minha dor. O Senhor tem os pés furados, o lado furado, que é uma confirmação de que o poder do sangue de Jesus alcançou a minha vida, a sua vida, liberou favor. Por isso, a garantia de que amanhã eu serei ricamente abençoado, de que o favor eu já tenho acesso total, de que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É o poder liberado na cruz que aniquilou com todos os pecados. Que direi eu? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O que é a graça de maneira abundante? É o sangue que ultrapassa gerações, passado, presente e futuro. É o sangue do último Cordeiro que tira o pecado do mundo. Essa é a abundante graça. Aonde havia pecado, agora a graça anulou, arrancou, aniquilou com todo o pecado. E eu estou livre para prosperar em tudo. Agora, quando eu oro, é o justo orando. É alguém sem defeito. É alguém que tem acesso à sala. O véu foi rasgado e nós temos acesso. Por isso que você se tornou morada do Espírito. Por isso que nós somos habitação do Santo Espírito. Por isso que o Espírito Santo nunca mais vai embora. Ele fica triste quando erramos. Nós podemos abafar, apagar o Espírito Santo, o apóstolo Paulo diz. Mas ele
não pode sair de você. Nada pode nos afastar do amor de Cristo. Nem presente, nem futuro, nem principados, nem potestades. Porque o sangue do nosso amado Jesus, naquela cruz, cancelou todo escrito de dívida contra você. Isso não é maravilhoso? Isso tem que ser ensinado. Você precisa falar dessa boa notícia. Aqueles que estão agora, nesse momento, debaixo de acusação, de condenação, precisam saber que o poder já foi liberado, que o sangue já foi derramado, que não há mais condenação para aqueles que acreditam, que creem. Eu e você somos livres, estamos livres, podemos desfrutar de todo o favor. Como não pregar essa mensagem? Como não desfrutar dessa verdade? Essa é o nosso mistério revelado. Esse é o mistério dado aos filhos. Esse é o mistério que a humanidade não entende, mas foi revelado a você. Obrigado, Jesus, porque nós estamos diante de uma realidade espiritual que não é ficção, é a realidade que vivemos. Por isso, todo santo dia, nós podemos ver o livramento do Senhor, o favor do Senhor. Por isso que nós estamos diariamente desfrutando de uma vida cristã saudável. Obrigado, Pai, porque ainda que em alguns momentos, em algumas situações, o inimigo tenta nos lembrar dos erros, mas a Tua palavra sempre traz a realidade na qual estamos mergulhados, porque estamos em Cristo, vivemos para Cristo, somos habitação do Santo Espírito, temos acesso à sala do trono. E obrigado porque a Tua palavra todo dia traz à nossa memória essa verdade, essa realidade. E vamos todo santo dia, Pai. Pedimos que o Senhor nos lembre, que o Senhor nos ajude a caminhar de acordo com essa verdade. Nós anulamos agora todo espírito de condenação e acusação, todo pensamento contrário, e nós estamos conscientes do perdão e não dos erros. Vamos andar conscientes da liberdade, libertação, do preço que foi pago na cruz. O Senhor pagou esse preço. Nós estamos conscientes deste perdão imensurável e não da acusação. Obrigado, porque essa é a realidade que estamos, que vivemos. Louvado seja o Teu nome, Pai. Nos ajude a ensinar as pessoas. Marque o nosso coração com essa verdade, para que todo dia santo esse ensino seja a nossa pauta, seja as nossas palavras. Essas são as boas notícias. O Cordeiro vivo, o último Cordeiro que morreu na cruz e alcançou toda a humanidade. Obrigado, Papai. Em nome de Jesus. Tenha um ótimo dia. Por favor, dá um like aí, não vai embora não. Dá um joinha, aperta o like. Por favor, manda para alguém. Avise aí se você precisa mergulhar na mensagem da graça, no perdão total. Avise as pessoas que o Senhor está nos ensinando de uma maneira mais profunda. E vamos continuar nessa busca juntos. Amém? Deus te abençoe. Hoje às 10 da noite nós temos a nossa oração no Google Meet, tá bom? Te vejo na célula, para quem vai para a célula, vai para a sua célula. E para quem eu não ver, domingo estaremos juntos no nosso culto. Um ótimo dia.